Capítulo 325, Carta de Amizade. 10 Anastasia não é uma pessoa particularmente justa ou gentil, quero dizer, a raposa. Mas ela recolheu esses artefatos por causa de algo que aconteceu muito tempo atrás. Naquela época, ela estava desesperada e triste. Depois que Anastasia os expulsou, Frésia parou em um voo e explicou por que Anastasia não podia dar a Adamantine nova. O depósito de armas era muito importante para ela. O que aconteceu, já que não faz parte do nosso acordo, não posso te dizer. Só te contei tudo isso, porque espero que você a entenda. Yonvou assentiu. Todos tinham uma história para contar, e uma Gumiho que viveu por 1000 anos teria algumas que pessoas normais teriam problemas para entender. Claro que não é como se ela não estivesse ganhando nada com isso. Os artefatos em si são monstros de alto nível, então ela pode extrair energia monstruosa deles. Mas se você tentar pegar a Adamantine nova, as coisas vão ficar perigosas. Isso mesmo, a Yonvou esfregou o rosto. Seus pensamentos estavam uma confusão. Mesmo se ele quisesse a Adamantine nova, depois do que Anastasia mostrou, não tinha como ele roubá-la. E mais ninguém na torre tinha outra. Se essa fosse uma opção, Frésia já a teria mencionado. Acho que eu mesmo vou ter que criar uma. Quanto tempo e recursos seriam necessários? Com o Tártaro prestes a cair a qualquer momento, tempo era essencial. Mesmo se os dois ciclopes ajudassem, será que ele conseguiria então pouco tempo? Vou precisar pedir a ajuda de Enova, Bran, o ancião-chefe e até a Victoria. Se todos trabalhassem juntos, como quando criaram a Pedra Filosofal, eles conseguiriam ver os resultados mais rápido. Yonvou começou a imaginar maneiras de finalizar o processo o mais rápido possível. Porque a Victoria ainda não veio. Victoria disse que se encontraria com ele do lado de fora, mas ela ainda não tinha aparecido. Naquele momento, um portal abriu na frente de Yonvou. Ele se virou, achando que era Victoria, mas Anastasia pulou de dentro dele com o rosto enfurecido. Anastasia de repente agarrou Yonvou pelo pescoço e o jogou no chão. Yonvou nem teve tempo de reagir. Todas as 9 caudas de Anastasia estavam em chamas e energia monstruosa borbulhava no ar. A atmosfera se contorcia e uma pressão poderosa pressionou o peito de Yonvou. Onde você a escondeu? Anastasia. Cala a boca, lobo. Estou falando com esse desgraçado no momento. Anastasia gritou com Frésia antes de se virar para Yonvou. Fale. Onde você a escondeu? O quê? Não finja que não sabe. Os olhos de Anastasia brilharam violentamente. Victoria desapareceu com a Adamantine nova. Se não foi por causa de você, então quem? Yonvou ficou atordoado, como se tivesse sido atingido na cabeça com um martelo. Ela desapareceu? Victoria. Por quê? De repente ele se lembrou que ela parecia feliz por tê-lo visto e queria contar algo importante. Responda. Responda. Mas seus pensamentos foram interrompidos. A Gumiho estava se sobrepondo a Anastasia e rosnando como se fosse engoli-lo se ele não desse uma resposta. Yonvou de repente se sentiu incomodado. Ele já estava frustrado por não ter conseguido a Adamantine nova e agora ela estava suspeitando dele. Ele estava irritado. Algo parecia ter se rasgado do seu peito e pulado para fora. Uma parte da demonização surgiu do seu subconsciente. Solta era a voz de uma besta alertando sua presa. O ar ao redor de Yonvou mudou instantaneamente. Anastasia franziu suas sobrancelhas, percebendo que algo estava errado. Você. Eu disse para me soltar. Os olhos de Yonvou brilharam enquanto ele agarrava o braço de Anastasia e o puxava para longe do seu pescoço. A energia monstruosa da Gumiho e o poder mágico da demonização colidiram, fazendo a atmosfera tremer. Mas não era nada parecido com a luta que tiveram no distrito de entretenimento. Se Yonvou era tão poderoso assim, como ele perdeu para ela? Os olhos de Anastasia se encheram de intenção assassina. Um mero humano estava resistindo a ela. Isso era inaceitável. Ela também não gostava que a sombra atrás de Yonvou estava começando a tremer. Os espíritos familiares, nobres da morte e até o lixo eram todos um incômodo.
Ela achou que seria melhor simplesmente rasgar Yonvou aos pedaços, então ela tentou cortar seu rosto. Um calafrio desceu por sua espinha quando algo apareceu nos olhos de Yonvou. Era um abismo denso e profundo que a fez se sentir como se fosse ficar presa para sempre se sua alma fosse capturada. Algo se moveu lá dentro, olhando para ela. Quando seus olhos se encontraram, Anastasia sentiu medo pela primeira vez em centenas de anos. Era um grande ser que considerava uma Gomil de 1000 anos como ela pouco mais do que uma presa. Já chega desses seus truquezinhos. Você é só o animal de estimação de Reia. Anastasia enrijeceu quando essa voz entrou em sua cabeça. Yonvou empurrou seus braços para o lado e se levantou. Não saia assumindo coisas. O desaparecimento da Victoria não tem nada a ver comigo. Era uma voz completamente diferente da que tinha acabado de falar. Anastasia olhou para Yonvou como uma expressão vazia. Yonvou estreitou os olhos, confuso. Ela queria dar a ele o mesmo olhar, pois parecia que ele não sabia da existência daquela voz. Como isso era possível? Anastasia balançou a cabeça. O que quer que estivesse nos olhos de Yonvou era perigoso. Além disso, a coisa mencionou que ela era o animal de estimação de Reia. Esse era um segredo que ela não contou a ninguém, nem mesmo a Frésia. Isso significava que ela foi reconhecida. Anastasia decidiu ceder. Ela se levantou e arrumou suas roupas. Você realmente não sabe de nada? Victoria era uma discípula especial, então ela precisava verificar mais uma vez. Yonvou chacoalhou sua cabeça. Anastasia franziu a testa. Então para onde a sua discípula tinha ido? Uma sombra apareceu no seu rosto irritado. O depósito ficou nesse estado. Yonvou seguiu Anastasia para dentro de sua residência. O jardim tinha mudado drasticamente. Uma névoa negra engoliu metade dele e a mansão. Havia uma barreira ao redor do jardim que impedia a fumaça negra de se espalhar, mas era impossível de dizer por quanto tempo duraria. Vários monstros já estavam lutando dentro da fumaça negra. Os rancores que saíram dos artefatos estavam confrontando os subordinados de Anastasia. Esse foi o resultado do desaparecimento da Adamantine Nova. Alguns deles parecem bem fortes. Não ficam muito para trás de mim. Alguns até são mais fortes. Shamon não subestimou os rancores. Não é difícil de prendê-los, só preciso mantê-los dentro da barreira. Mas então não vou conseguir fazer mais nada e um ou dois podem escapar. Anastasia colocou seu cachimbo na boca. Ela devia tê-lo mordido porque havia marcas de dentes nele. Se você se lembrar de alguma coisa, me avise. A Victoria ainda não está bem. Se ela pegou a Adamantine Nova naquele estado, ela vai estar em perigo. Sua voz estava cheia de preocupação por sua discípula, coisa que não combinava com sua personalidade. No entanto, Yonvou não tinha nenhuma pista de onde Victoria poderia ter ido. Então ele de repente se lembrou do que Victoria havia dito. Vamos conversar mais tarde. Preciso perguntar algo a você. Ela perguntou a ele. Você recebeu uma carta, não é? Ele não respondeu naquela hora, mas será que poderia estar relacionado ao seu desaparecimento? Victoria recebeu alguma carta recentemente. Uma carta. Anastasia olhou para Yonvou como se ele tivesse perguntado algo ridículo. Yonvou assumiu que Victoria não tinha recebido nada, mas o filho do Leão de Ferro enviou uma carta para Victoria, então ele ainda está vivo. Anastasia sabia da culpa que Victoria tinha em relação a Khan e franziu as sobrancelhas. Eu também recebi uma carta. Yonvou entregou sua carta para Anastasia. Ela mastigou o cachimbo enquanto a examinava. Parece normal. Não tem nenhuma magia ou feitiço nela. Frécia jogou um pó dourado fino na carta. Era um método que ela usava para revelar qualquer fenômeno estranho, mas nada aconteceu. Ela balançou a cabeça. É só uma carta normal. Acho que ela não foi embora por causa da carta. Se ela foi procurar pelo filho do Leão de Ferro, não tinha motivos para levar a Adamantine Nova. Yonvou ativou seus olhos dracônicos quando pegou a carta de volta, mas não tinha como ele descobrir algo se Anastasia e Frécia não descobriram nada. No entanto, ele tinha certeza de que a carta continha algum segredo.
Deve ter algo escondido. Se não tivesse, Victoria não teria desaparecido assim. Talvez assim. Yonvou acendeu o fogo sagrado e queimou a carta. O que você está fazendo? Anastasia gritou de surpresa, mas as cinzas da carta queimada tremeram e caíram no chão enquanto palavras apareciam no ar. Me ajude, Orione. Anastasia balançou seu cachimbo, enviando fumaça para as cinzas pretas, e informações entraram em sua cabeça, incluindo a localização de Victoria. Sigam-me. Anastasia se transformou em uma Agumil e seus olhos vermelhos brilharam. Ela saiu correndo sem nem olhar para trás. Lobo branco. Frécia invocou seu lobo branco e Yonvou abriu suas asas de fogo. Agumil era extremamente rápida apesar do seu tamanho. Era quase como Shukushi, uma das habilidades originais do Todos por Um. Jogadores normais não conseguiriam segui-la, mas o lobo branco a perseguia facilmente com Yonvou e Frécia em suas costas. Como você descobriu? Frécia estava falando da informação oculta na carta. É um Bia. Você está falando dos ancestrais? Frécia parecia querer saber como Yonvou sabia disso, mas deixou o assunto de lado. Os olhos de Yonvou estavam sombrios. O que aconteceu? Por que Khan estava pedindo ajuda? O conteúdo da carta era um disfarce para que Khan pudesse enviar sua verdadeira mensagem sem levantar suspeitas. Com o que ele precisava de ajuda? O exército demoníaco. Essa foi a única coisa que Yonvou conseguiu pensar. Ou é algo relacionado ao Doile. Ele não conseguiu encontrar nenhuma informação sobre Doile. Talvez seja os dois. Ele se virou para Frécia. Frécia, de onde aquela carta veio? Ela balançou a cabeça. Não posso te dizer o preço. Mesmo que você queira pagar, não posso fazer nada. Você não vai ter a quantidade necessária. Frécia foi firme. Não havia nada que ela pudesse fazer, o que significava que a pessoa por trás disso era ainda mais poderosa do que Anastasia. No entanto, Yonvou teve a sensação de que ela estava tentando dizer algo sutilmente a ele. Então o que acha? Só me responda sim ou não. Frécia não disse nada. É o exército demoníaco. Não posso te dizer. O Khan está lá. Não posso te dizer. A pela mesa também faz acordos com o exército demoníaco. Não posso te dizer. Obrigado. Yonvou estava certo agora. Tem que ser o exército demoníaco. Ela teria que dizer não se não tivesse nada a ver com eles. Mas ele não conseguia entender por que o exército demoníaco estava envolvido. Eles eram muito imprevisíveis. Não havia ritmo ou motivo em suas ações. Eles nem tentaram se vingar depois da humilhação que sofreram e agora apareceram no momento menos esperado. Ele não conseguia entender o que eles estavam planejando. No entanto, Yonvou tinha certeza de uma coisa. Khan era seu amigo e não podia ignorar o fato de que ele estava em perigo, mesmo que tivesse que atrasar a criação de Kiné. Eles continuaram avançando por um tempo e Gumil esmagou alguns obstáculos que apareciam em seu caminho. Então, de repente, Agumil parou de correr e encarou uma montanha que estava na frente deles. Yonvou e Frécia também se viraram para olhar. Tinha um pequeno templo na montanha. Não chamava muita atenção e não parecia ter muitos visitantes. Agumil e o Lobo Branco deram mais alguns passos para entrar no templo. Havia 7 estátuas de pedra perto da entrada, cada uma delas maior do que Agumil e o Lobo Branco. Elas não combinavam em nada com o templo. As estátuas eram de criaturas como dragões, rocas ou leões e todos estavam de pé nas suas patas traseiras. 2 estátuas de macacos olhavam para os visitantes. A maior estátua era da extrema esquerda e era óbvio para quem esse templo era dedicado. NT, Roca é uma ave fictícia gigante. Sua origem está na obra As Mil e Uma Noites, onde são narradas as aventuras do marinheiro Sinbad. Será que... Yonvou levantou sua cabeça na frente da estátua de um touro, se sentindo ansioso. A estátua do macaco parecia estar visitando o templo, mas também parecia que estava desafiando a estátua do touro. A aparência do macaco era familiar, parecia com a estátua no palácio do rei macaco. Era o rei macaco. Yonvou percebeu quem eram essas estátuas. Os 2 macacos eram o rei macaco Ion e o rei macaco Sun Wukong. A estátua do touro era do rei demoníaco touro.
Eles eram os 7 cavaleiros, também conhecidos como os 7 reis demoníacos. Eles eram os seres sagrados que causaram o caos com o rei macaco. Yonvou estava de pé em um templo dedicado aos seres das seitas Jishan que aterrorizava até os deuses. Urrng. Os pedaços do Huilbang no bolso de Yonvou começaram a tremer como se estivessem dando as boas-vindas a ele. Capítulo 326, Sucessores do Rei Macaco. 1. Yonvou nunca viu nada relacionado aos 7 reis demônios depois que saiu do palácio do Rei Macaco, então ele ficou surpreso. Você, Anastasia e Frésia também devem ter sentido alguma coisa porque se viraram para olhar para Yonvou. O olhar de Frésia era especialmente perfurante, como se tivesse descoberto algo inesperado sobre Yonvou. Mas Yonvou não se importou. Boa! Sim, mestre. Você está compartilhando a visão de Bo, alma de feiticeiro. Visões do passado começaram a aparecer em sua mente. Espada sanguinolenta. Já chega. Desgraçado maldito. Você fugiu até aqui. A sua hora chegou. Vou vingar meus companheiros. Khan. A primeira coisa que Yonvou viu foi Khan, mas ele parecia diferente do Khan que Yonvou conhecia. O Khan que ele se lembrava sempre tinha um sorriso relaxado no rosto, mas nessas cenas do passado, os olhos deles eram frios e uma aura violenta emanava dele. Tinha tanto sangue nele que até sua espada estava pingando sangue. O apelido Espada Sanguinolenta parecia combinar com ele no momento. Jogadores o cercavam com expressões cautelosas e hostis. O que aconteceu? Yonvou estreitou os olhos. Pelo que ele sabia, Khan esteve se movendo em segredo e Yonvou achou que era por causa das ordens do exército demoníaco. Essa aura assassina não parecia ter surgido no calor do momento. Como se ele estivesse deixando sua inimizade óbvia, Khan bufou para os outros jogadores. Que engraçado o quê? Mas que porra! Vocês são como eu. E daí? Você quer vingança pelos seus companheiros. Por que não são mais honestos consigo mesmos? Um dos cantos dos lábios de Khan se curvou e ele estendeu sua mão. Um pedaço de ouro brilhante estava em sua palma. Você só quer isso. Os peitos dos jogadores começaram a vibrar e uma luz dourada passou por suas roupas. Urrng. Os pedaços dourados despertaram como se quisessem se juntar. Pedaços do Huilbang. Yonvou ficou chocado quando viu os pedaços de metal. Ele esteve caçando os sucessores do Rei Macaco esse tempo todo. O pedaço do Huilbang de Khan era visivelmente maior do que os pedaços dos outros jogadores. Era impossível ele ter encontrado um pedaço tão grande assim, então ele deveria estar coletando os pedaços dos outros sucessores. Yonvou também tinha um pedaço do Huilbang, mas não encontrou nenhum sucessor do Rei Macaco ainda. Ele achava que era porque não havia muitos sucessores ou então que eles tinham criado uma sociedade secreta. Parecia que os dois casos eram verdade. Então vamos começar. Khan guardou seu pedaço do Huilbang e deu um impulso no chão. A aura azul circulou ao redor dele como um tornado e criou uma tempestade gigante. Bum! Bum! E os 72 Bian parecia que Khan tinha aprendido os 72 Bian no palácio do Rei Macaco. A cena mudou novamente. Victoria apareceu segurando a adamantine nova em seus braços. Ela olhou ao redor com uma expressão triste e desapareceu através do portal novamente. As visões terminaram. Yonvou arrumou seu cabelo. Seus olhos ficaram sombrios enquanto pensamentos preenchiam sua cabeça. Você viu algo? Anastasia perguntou com um cachimbo em sua boca. Yonvou assentiu, olhando para a fumaça que estava se espalhando ao redor deles. As 5 montanhas das penitências atrás dele. Ele está ferido. Não pode ir muito longe. Não o percam de vista. Não podemos deixar os outros pegá-lo. A torre de magia quer ele. Jogadores perseguiam um indivíduo pelas florestas e montanhas. As 5 montanhas das penitências bloqueavam os sentidos de todos, mas os jogadores não pareciam ter sido afetados enquanto perseguiam Khan. Quanto sangue ele havia derramado? Ele deixava pegadas sangrentas para trás enquanto corria. Só um pouco. Só mais um pouco. Khan cerrou os dentes.
Se eu conseguir aguentar mais um pouco, vou poder encontrar Doyle. Esse é o 20º andar, o portão das 5 montanhas das penitências. Assim que Yonvou chegou, ele sentiu que o ar tinha mudado. Estava pesado e quente. Arrepios subiam por suas costas enquanto respirava. Ele teve o mesmo mau pressentimento que teve quando esteve na África, então verificou para ter certeza de que estava no andar certo. Havia milhares de jogadores por todas as montanhas e colinas. Yonvou nunca imaginou que veria algo assim no 20º andar. Ele olhou para Fresia, se perguntando o que estava acontecendo. Fresia estava em silêncio, seus olhos estavam calmos. Ele não podia ver sua expressão por causa da máscara, mas seus olhos tranquilos demonstravam que suas suspeitas estavam certas e que Fresia sabia o que estava acontecendo. Os estudos de Bian, ela falou de repente. Yonvou estreitou os olhos. O que é isso? Quando se trata de magia, feitiços e alquimia, Bian é o mais poderoso. É um caminho para se tornar um ser divino. Como também é considerado um campo de estudos misterioso, algumas pessoas o chamam de estudos estranhos. Na verdade, muitos jogadores querem aprender os Bian. Yonvou percebeu o que Fresia estava tentando dizer, e seus olhos se arregalaram. Os estudos de Bian apareceram e foram descobertos pelo espada sanguinolenta Khan. Já que boatos sobre ele se espalharam, vários grupos estão brigando para obtê-los. Yonvou se virou para a montanha. Não havia dúvidas de que os estudos de Bian eram os 72 Bian. Yonvou sabia que Khan estava usando os 72 Bian, mas parecia que as pessoas tinham descoberto e agora ele estava sendo perseguido por outros jogadores. Alguma coisa não estava certa. Porque agora? Alguma coisa deu errado enquanto ele estava lutando com os sucessores do Rei Macaco. Era impossível todos aqui serem sucessores. Os clãs estão perseguindo a espada sanguinolenta por causa do massacre que ele cometeu. Massacre? Sim. Recentemente, o espada sanguinolenta atacou um clã chamado Família Krasiden. Ele matou todos, de adultos a crianças e até os animais. Muitos jogadores ficaram furiosos com essa atrocidade. Yonvou conhecia o clã Krasiden. Eles eram uma família rica do 41º andar. O ancestral deles foi um jogador e agora eles eram moradores locais que influenciavam outros jogadores. Khan os tinha atacado. De acordo com Fresia, as pessoas perseguindo Khan viram com seus próprios olhos a destruição da família Krasiden. Os aliados da família Krasien também o estavam perseguindo e um sobrevivente sortudo do massacre colocou uma grande recompensa na cabeça de Khan, o que encorajou ainda mais jogadores a participar da perseguição. E daí? Vocês querem vingar os seus companheiros. Yonvou se lembrou do que viu no Templo dos 7 Reis Demônios, Khan rindo friamente para os jogadores que o estavam perseguindo. Claro que eles não estão sendo motivados só pela vingança da família Krasien. Khan foi forçado a mostrar as habilidades que estava escondendo enquanto fugia e os estudos de Bian chamaram a atenção. Jogadores que atingiram seus limites ou que querem mais força encontraram seu novo objetivo. E eles até têm uma desculpa agora. As palavras de Fresia foram sumindo. Nesse momento seu olhar perfurou a máscara de Yonvou. Espada sanguinolenta Khan é um inimigo público. Seus olhos pareciam estar perguntando o que Yonvou faria agora. Khan estava em perigo, mas Yonvou estava com pressa para completar sua missão no Tártaro. Fresia queria saber se ele escolheria se concentrar em Knei ou ajudar Khan. Se ele escolhesse a segunda opção, poderia se tornar um inimigo público também e acabaria encontrando ainda mais obstáculos ao tentar completar a missão. Você já sabia disso. Yonvou não podia tomar uma decisão precipitada, então encarou Fresia. Sim, já que fui eu que entreguei a carta. Fresia concordou. Yonvou cerrou os dentes. Isso significava que Fresia esteve observando tudo o que aconteceu depois, mesmo sabendo de toda a situação. Ela provavelmente até sabia porque Victoria tinha desaparecido, mas não falou nada. Anastasia mastigou seu cachimbo com uma expressão irritada, como se já soubesse da personalidade de Fresia. Sua puta, ela foi direta, como sempre. Yonvou não disse nada e levantou sua mão.
Nike fogo sagrado azul acendeu e Nike apareceu, batendo suas asas. Conto com você, ok? Nike levantou o voo. Yonvou podia ver o que Nike estava vendo através de sua conexão. Os sentidos de Nike eram melhores para procurar por alguém do que a consciência de Yonvou. Você vai salvar Kain Victoria. Fresia deu um olhar estranho a Yonvou. Eu já passei por uma situação parecida no passado. E também fiz a mesma escolha. Yonvou se lembrou da vez que Aranidan capturou Kain Doyle. Yonvou havia dito que Yonvou era seu herói e ele não queria desapontá-lo. Se Yonvou deixasse Kain para trás e escolhesse criar Knei para salvar seu irmão, ele ficaria feliz quando descobrisse o que aconteceu? Yonvou achava que não. Ele precisava salvar os dois, o seu amigo e o seu irmão. Entendo. Então essa é a sua resposta. Fresia parecia estar sorrindo de forma estranha por um momento, mas Yonvou não percebeu. Ele estava examinando a montanha através dos olhos de Nike. Um penhasco na segunda montanha desmoronou como uma grande explosão e criou uma avalanche. Lá. Anastasia sentiu a mesma coisa e se transformou em uma Gomil, correndo na direção da explosão. Yonvou invocou suas asas de fogo e foi atrás. Continua no próximo vídeo.